Vamos falar hoje então sobre energia e o nosso posicionamento energético dentro de uma hierarquia familiar. Hoje eu vou trazer aqui um tema que eu considero um dos mais importantes para a gente realmente conseguir se fortalecer, trazer a nossa energia para a gente e seguir a nossa vida com tudo aquilo que está no nosso caminho. O que acontece? Tudo no universo é energia, pelo menos eu acredito muito nisso. E o nosso posicionamento dentro de uma estrutura familiar, ele também considera esse tipo de energia. Os nossos pais são maiores do que a gente. Eles vieram antes, eles nos deram a vida. Os irmãos mais velhos, eu vou usar o meu exemplo, eu sou a caçula de uma família de 3 irmãs. Então, nessa estrutura da minha família, eu sou a menor. Mas, Juliana, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que sempre me posicionar como a menor. A vida dos meus pais, como casal, diz respeito a eles. A vida das minhas irmãs, as escolhas das minhas irmãs, o caminho que elas estão trilhando para a vida delas só diz respeito a elas. E eu vou permanecer aqui, no meu tamanho, que é o menor dentro dessa família, simplesmente lutando e criando a minha própria vida. Mas, Juliana, não é o que acontece normalmente? Não, é muito comum e por isso que eu falo que esse posicionamento energético é um trabalho de formiguinha, é algo que a gente tem que ficar atento diariamente, porque não é fácil se colocar na nossa posição. Vamos supor que um pai e uma mãe, eles briguem, eles não tenham uma relação saudável. Não é fácil pra gente simplesmente enxergar e falar, ok, essas são as dores da minha mãe e do meu pai, e a gente não se meter nisso, a gente não tomar partido nisso. Mas vamos supor então que essa mãe, a gente considere que o nosso pai está sendo errado e a gente tome a postura, o partido da nossa mãe. A gente defenda aquela mãe. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está olhando para aquela mãe como se ela fosse incapaz de seguir a vida, de atuar nessa vida com as dores dela. Como se ela não tivesse força o suficiente para aguentar, para estar ali naquela situação e resolver tudo por ela mesma. Juliana, isso é quase impossível para mim. Eu concordo, mas a gente precisa olhar para aquela mãe, entender que essa é a história dela e que a gente sim vai estar sempre ali como filhos para ajudar no que for necessário, mas o tomar o partido, aí não cabe a gente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se olhar como menor, entender que aquela pessoa, que aquela mãe, primeiro ela é um ser humano, ela tem a história dela e ela é sim forte o suficiente para lidar com tudo o que está sendo imposto para ela. Porque a partir do momento que a gente enxerga essa mãe com toda a força que ela tem, a gente toma também a força da mãe dentro da gente e a gente se fortalece emocionalmente para seguir a nossa vida, no nosso caminho, com o nosso destino e lutando por tudo aquilo que a gente quer.